Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos de volta! Eu sou a professora Mila Borges. Fiquei um tempinho aí sem gravar vídeos para o canal Vida de Prof, né, gente? Muito trabalho, muita redação para corrigir, mas agora eu tô de volta com conteúdos muito bacanas que vão ajudar vocês aí no vestibular que vocês vão fazer, no Enem, na escola, enfim, para ajudar todo mundo a escrever muito bem, tá? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre coesão e coerência. Todo mundo que está estudando para o Enem, que está fazendo redação para o Enem, já deve ter ouvido falar nessas duas palavrinhas. Mas o que são? O que elas representam? Como isso pode me ajudar a fazer um texto nota 1000? Quer saber? Vem comigo! Galera, como esse conteúdo é muito extenso, eu vou dividir em duas partes, tá? Essa primeira parte mais teórica, mais explicativa, e a segunda com análise de um texto de um aluno meu chamado Guilhermo Rodrigues, excelente escritor de redação, tá? Meu aluno num curso em que eu trabalho. Então fiquem ligados, esse vídeo e o próximo, que é a continuação desse, vocês não vão poder perder, tá bom? Então vamos lá! Então, pessoal, coesão e coerência são coisas diferentes, mas são tipo assim, best friends, sabe? Precisam estar super juntas, super unidas no texto para que seu texto esteja bem articulado e fazendo sentido, entendeu? Elas vão andar sempre juntinhas, embora sejam coisas diferentes. Enquanto a coesão vai tratar da articulação interna do texto, a coerência vai tratar da articulação externa e mais profunda da mensagem que você quer transmitir, tá? Então primeiro eu vou falar especialmente sobre coerência e depois a gente passa para coesão, beleza? Então vamos lá. Bom, a coerência, gente, ela é a relação lógica entre as ideias que você apresenta no seu texto, e isso vai decorrer muito da sua argumentação e dos seus conhecimentos. Um texto, ele precisa ser coerente, ele precisa fazer sentido. As ideias precisam estar muito bem articuladas umas com as outras, precisamos ter informações relevantes naquele texto para que ele seja coerente, e a gente também não pode ficar repetindo as ideias o tempo todo, entendeu? Então, nós vamos ter 3 princípios básicos da coerência. E quais são eles? A produção vai botar aqui na tela para vocês, tá? O princípio da não contradição, ou seja, você não pode apresentar ideias contraditórias ao longo do texto, porque senão você ferra com a sua argumentação. Você começa defendendo uma ideia e lá no final você se contradiz. Você acaba falando o contrário daquilo que você queria dizer, vai perder ponto, isso não é bacana, seu texto não vai ficar coerente. O outro princípio é o princípio da não tautologia. O que significa isso? Sabe quando você tem uma ideia muito boa, você desenvolve aquele parágrafo muito legal e no parágrafo seguinte você está tão empolgado com aquela ideia que você acaba repetindo a mesma ideia, só que com outras palavras? Você está ferindo esse princípio da não tautologia, está repetindo ideias ao longo do texto e isso vai truncar o texto, vai fazer com que ele não flua, com que ele não se desenvolva. Você vai ficar ali dando voltas na mesma ideia o tempo todo, não vai demonstrar conhecimento, seu texto vai ficar incoerente, não pode. E o último princípio é o princípio da relevância, ou seja, as informações que você inclui no seu texto precisam ser relevantes, estarem relacionadas com o tema, com a sua tese, uma com as outras. E aí a gente tem que prestar atenção numa coisinha muito importante, tá, gente? Não ferir a coerência externa do texto, ou seja, as suas informações precisam ser condizentes com a realidade. Sabe o que fere? Generalização, por exemplo. Imagina você colocar no seu texto que todo político do Brasil é corrupto. Dá vontade, né, gente, de colocar. Olhando o cenário atual da nossa política, dá até vontade. Mas não pode, isso é uma generalização e você vai ferir a coerência. Então essas generalizações, frases do tipo, estudante da escola pública não passa no vestibular. Tá errado, né? Para não fazer isso, você pode ponderar, colocar expressões que sirvam para ponderar ali a informação que você está colocando. Uma boa parte, a maioria, uma parcela, porque aí você não está generalizando e você não está ferindo a coerência externa do seu texto, tá? Outra questão que você não pode fazer, inventar dados estatísticos, porque aí também não vai ser condizente com a realidade, seu texto vai ficar incoerente.
tá bom? Então, ai meu Deus, eu sei que dados estatísticos fazem com que meu texto fique assim com muito conhecimento, mas a coletânea não me forneceu nenhum dado, eu não lembro nada agora, o que eu vou fazer? Vou inventar. Não faça isso, é um tiro no pé, hein? Vai perder ponto, tá bom? Então, não pode repetir palavras, não pode se contradizer, não pode repetir ideias e não pode colocar informações que não sejam condizentes com a realidade. Fazendo isso, já é meio caminho andado para você ter um texto coerente. Muito importante colocar informações relevantes, importantes e conectadas umas com as outras, tá? Aí você vai fazer um texto coerente, bonitão, lindão, que vai ganhar muito ponto na competência 3 do Enem. Já a coesão, ela vai tratar de outros aspectos, ela vai tratar da articulação interna, sabe? Você tem que ligar os períodos uns com os outros de uma maneira bacana. Você não pode ficar repetindo muitas vezes as palavras, a mesma palavra, ao longo do texto. Você precisa ligar os parágrafos também de uma maneira muito bacana para que o texto seja de fato um todo significativo, repleto de significado e com sentido completo, tá? Então a gente tem dois tipos de coesão: a coesão referencial e a coesão sequencial, e agora eu vou explicar cada um desses tipos separadamente. A coesão referencial, gente, ela serve basicamente para a gente não ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo ao longo do texto, tá? Porque isso é muito ruim, demonstra que a gente não sabe usar os artifícios linguísticos, os mecanismos linguísticos para fazer referência a um termo, a uma expressão, a alguma ideia que eu já citei antes no meu texto. E aí o aluno, ele tem, sabe o quê? Aquela ideia assim, poxa, professora, então eu vou ter que saber todos os sinônimos de todas as palavras do mundo. Não existe só sinônimo. Sinonímia é um dos recursos para a gente fazer referência a outro termo já mencionado, mas não existe só isso. A gente pode, por exemplo, usar pronomes. A pronominalização, ela é muito importante. Vai ter que repetir um termo? Tá ali próximo? Usa um pronome que se refira a ele. E aí pode ser um pronome pessoal, do caso reto, pode ser um pronome oblíquo, pode ser um pronome demonstrativo, um pronome relativo, que serve justamente para isso, retomar um termo já citado anteriormente. Lancem mão dos pronomes, vocês aprendem isso desde pequenininhos nas aulas de português e agora você já tem um uso excelente para todos esses pronomes que você aprendeu, tá? Outro recurso muito importante, além da sinonímia, dos sinônimos, né, é você fazer elipse. O que é isso? Omitir um termo, ocultar um termo. Às vezes você vai repetir um termo de forma desnecessária, quando na verdade omiti-lo da frase já é o suficiente, ele está ali subentendido, o leitor vai entender que você está fazendo referência àquele termo já citado e você não vai ter problema nenhum com isso, tá? Outro recurso muito interessante para garantir a coesão referencial do seu texto é o uso de epítetos ou menções culturais. Assim, quando você tem um conhecimento específico sobre aquele termo ou sobre aquele objeto que você quer se referir novamente no texto, você pode substituir por uma expressão de conhecimento comum que vai ficar ali no seu texto muito bonitinho. Por exemplo, digamos que no meu texto eu esteja falando sobre Paris. E aí, para não repetir Paris, eu uso Cidade-Luz, porque as pessoas conhecem Paris como Cidade-Luz. Um problema grave, né, na redação do Enem é que o foco sempre é uma problemática social do Brasil. E aí, muitas vezes, os alunos ficam com muita dificuldade para não repetir a palavra Brasil ao longo do texto. Então, tem algumas menções culturais sobre o Brasil que a gente pode usar. Por exemplo, terras tupiniquins é uma menção que você pode usar para substituir Brasil ou o povo brasileiro, né? O povo tupiniquim, fica bonito. Ou então a pátria mãe gentil, o hino ele é cheio de referências que a gente pode usar para substituir Brasil ou pátria brasileira, né? Pátria amada também. Então lancem mão disso, são conhecimentos comuns que vocês possuem e podem usar à vontade no seu texto para não ficar repetindo aquele termo, aquela palavra um montão de vezes ao longo do texto, tá? E por fim, nós temos a coesão sequencial, que vai garantir o fluxo de informações e a continuidade do seu texto. E aí a gente vai conhecer uma palavrinha muito importante, conectivos. O que são conectivos? São palavras
ou expressões que você vai usar justamente para ligar os períodos, para ligar os parágrafos, e é muito importante o uso de conectivos ao longo do texto. A gente tem aí, né, nessa gama de conectivos, expressões completas, as conjunções, mas às vezes uma frase que eu crio remetendo ao período anterior já serve para conectar o texto. Então, finalizou um período dentro do parágrafo, vai começar outro. Pensa que esse outro período iniciado, ele precisa estar relacionado àquilo que você disse anteriormente. Então, pontua, coloca um conectivo. Pontuou, conectivo, que pode ser uma palavra, pode ser uma expressão, pode ser uma frase inteira que remeta àquilo que você disse anteriormente. Para ficar claro na nossa cabeça o uso de conectivos, eu vou utilizar aqui um texto de um aluno meu, de um dos cursos em que eu trabalho, o Guilhermo Rodrigues. Ele é excelente, esse ano, olha, ele se superou, está escrevendo muito. É uma grande possibilidade aí de 1000 no Enem, vocês vão ver o texto dele, vocês vão entender do que eu tô falando. E aí, na análise desse texto, a gente já vai vendo quais foram os mecanismos de coesão que ele usou para não repetir palavras, para conectar as partes, quais foram os conectivos. E aí vocês vão ter uma ideia do quão importante é fazer essa conexão de ideias, de períodos, de parágrafos, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, gente, eu vou deixar uma listagem com um monte de conectivo, com um monte de exemplo de coesão referencial também, para vocês entenderem direitinho na teoria e depois aplicar isso, tá, gente? Redação é treino, tem que escrever. E por hoje é só, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo, me assistindo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, ativa aí o sininho para receber as notificações, indica para os seus amigos, para o pessoal aí que está estudando para o Enem, para o concurso, para os vestibulares todos. E não se esqueçam que quinta-feira tem a continuação desse vídeo, tem a parte 2 com a análise da redação do Guilhermo, daquele meu aluno que eu falei para vocês, maravilhoso, que cedeu o texto dele pra gente, tá bom? Então, não se esqueçam, quinta-feira se encontrem comigo aqui, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, no final do vídeo... E aí, vocês vão ter uma ideia do quanto a conexão entre as informações expostas no... E aí, vocês vão ter uma ideia do quanto que...